começar a falar especialmente de dois autores que se tornaram muito conhecidos nesse campo de querer explicar o fenômeno humano a partir do biológico, por serem também grandes divulgadores e grandes escritores voltados para o público de modo geral. Sim, são autores que não ficaram só naquele meio acadêmico, certo? O primeiro que eu coloquei aqui é Edward Osborne Wilson, nascido em 1929. Ele é um entomologista americano, formação acadêmica dele em entomologia, especializado em feromônios de formiga para comunicação. E escritor, divulgador e sociobiólogo, então tem trabalhos, publicações especialmente de divulgação científica em sociobiologia e pioneiro também na defesa da biodiversidade. Então ele tem livros desde os anos 70 sobre a defesa da biodiversidade. E também entrevistas, programas de televisão, que ele foi um dos pioneiros a empregar a palavra biodiversidade do jeito que a gente emprega hoje em dia. Entre trabalhos dele, tem sociologia, né, que ele foi um pioneiro no uso dessa própria palavra e dessa abordagem. E foi um livro voltado para o grande público, a diversidade da vida em busca da natureza e o significado da existência humana, meia terra, ou seja, nosso planeta, a luta do nosso planeta pela vida. Certo? Falando mais um pouquinho, antes de passar para Richard Dawkins, o posicionamento de Edward Osborne Wilson, especialmente por ser o criador mesmo da sociobiologia, é o que a gente vem chamando de um posicionamento reducionista, de querer explicar o fenômeno humano a partir do biológico. Só que a gente tem que deixar bem claro que explicar em termos científicos é diferente de justificar ou de endossar certos comportamentos e dizer que não, é da nossa genética ser assim. Então a gente tem que sempre reforçar esse posicionamento, né? Eu coloquei para vocês, tem um vídeo com texto de uma entrevista dada por ele. Certo? É super interessante por ocasião do lançamento desse livro, que é Consciência, a unidade do conhecimento, que, se eu não me engano, foi o último livro lançado por ele. Daí já é bem recente. E em que ele realmente defende e que as ciências naturais vão, de fato, explicar o fenômeno humano, mas como? A partir do aumento e da consolidação da neurobiologia. Então, neurobiologia explicando o funcionamento do nosso cérebro, o resto é consequência. Linguagem, símbolo, cultura simbólica, comportamento humano, tudo uma consequência da nossa neurobiologia, nossa capacidade cognitiva, etc. Então, o ponto de vista é esse. O que não deixa de ser reducionista. A gente vai falar de outros mais na frente, em outras aulas, certo? Mas essa palavra consciência é uma palavra criada, se não me falha a memória, isso eu já li, no século XIX.
que é a consciência, é a convergência de conhecimento de áreas distintas se convergem para uma síntese. Por isso que ele colocou a unidade do conhecimento, em que a neurobiologia vai unificar o conhecimento biológico e o social. Não vai haver necessidade, então, vai haver um grande e único paradigma, certo? Não vai haver um único paradigma. E mais adiante eu posso fazer comentário sobre certas opiniões dele, porque a defesa dele é a defesa pelo entendimento e não para justificar. Tem vizinho falando aí alto. Eu tenho que falar mais alto aqui no microfone. Então, vamos lá. E é lógico que é o tipo de ponto de vista, como de Richard Dawkins, que não agrada a religiosos e nem a antropólogos, né? Nem a antropólogos, a sociólogos, mas, de qualquer forma, eu sempre coloco. Então, isso que dá gravar de dia, por isso que às vezes, quase sempre eu só faço gravação de certa hora da noite. Mas, vamos lá. O caso também é que se evite reducionismo também você querer explicar o fenômeno humano a partir, por exemplo, do símbolo, da cultura simbólica exclusivamente e esquecer que ele é um animal. Isso também é reducionismo, é um reducionismo pelo outro lado, pelo outro extremo de um espectro. Somos todos como cegos, né? Apalpando um elefante. Mas outro é o Clinton, colocando o todo dele, Clinton Richard Dawkins, zoólogo, etologista britânico, adaptacionista explanatório, como vimos naquela aula sobre o adaptacionismo, darwinista ortodoxo, porque ele defende a síntese daquela forma, ele como darwinista, ele é gradualista mesmo, escritor de divulgação, a quantidade de livros no mercado editorial, inclusive no Brasil, é enorme. Ateísta militante, apresentador de documentários. Então ele, digamos assim, se descobriu logo depois que ele publicou em 1976 o livro O Gene Egoísta. Foi feito um documentário logo depois, pela BBC de Londres. E esse documentário foi, sendo para o grande público, fez um sucesso enorme. Foi apresentado aqui no Brasil. Eu me lembro dessa época, final dos anos 70, que passou acho que foi em mais de uma parte, no Globo Repórter, né? Na Globo, então, o Globo Repórter, como não tinha canais por assinatura, não tinha canais de documentários especializados de segmentos, e a Globo não produzia, eu acho que não produzia, ela comprava pacotes e fazia a versão brasileira de documentários como o da BBC de Londres. E eles passaram. Como passavam algumas coisas fantásticas assim. Então me lembro do documentário sobre o gene egoísta, sobre esse livro, e ele alcançou fama por isso. Certo? Ele alcançou fama por isso. Cadê o livro? Está aí, o gene egoísta, eu vou colocar os outros aqui. Falando de algumas obras. Então ele alcançou fama por o gene egoísta, que é um livro de etologia e para divulgação para o grande público, certo? É um livro que ele usa os exemplos de comportamento como estratégias para sobrevivência e amplificação do gene, certo? Demonstrando que tal comportamento leva à otimização da multiplicação do gene. Então não interessa o
Não interessa o indivíduo, sim, o que interessa é que os genes, né, por evolução, nos dotou de comportamento para utilizar os próprios genes. Então nós somos meros veículos propagadores de genes. Certo? Nós somos meros veículos propagadores de genes. E né, os genes nos controlam, ou seja, controlam os seres vivos como um todo. Certo? No último capítulo, ele lança o conceito de meme. A palavra meme foi criada por ele em analogia a gene, e M de memória, mnemônico. Seria como se fosse a unidade da ideia. Do mesmo jeito, da herança cultural, do mesmo jeito que gene é a unidade da herança genética. E nós vamos voltar a isso, como vamos ver mais adiante, sobre cultura, teoria da dupla herança e outras abordagens. Porque o problema de meme, desse conceito de Richard Dawkins, é que ideias abstratas não se consegue realmente delimitá-las. Atualmente até gênero também é complicado de a gente delimitar. Então o meme seriam como fossem unidades básicas da herança cultural, que são replicadas e propagadas por veículos, que são os cérebros. Também a ideia de replicador é a ideia, ou o gene, e o veículo, aquilo que essa unidade replicadora precisa, né, para se proteger, para se alojar, etc., que ela não funciona sozinha. Então, uma interação entre ambos. No caso do meme, seria o meme e os cérebros. E que tem... E, como falei para vocês, ele ficou bastante famoso também porque ele fez 2 documentários criticando religião. Um baseado no livro Deus no Delírio. Então ele tem um documentário que é o Deus no Delírio, em inglês, original em inglês é God Delusion, desilusão de Deus, ou ilusão de Deus, né? Aliás, a ilusão de Deus. E o outro que é o vírus da fé. Então, primeiro ele faz críticas às religiões, que ele chama de vamos dizer assim, ele chama que é a propagação de de ideias, um pensamento, que é a fé, de não pensamento. A pessoa tem que abandonar a razão para aceitar a fé. A argumentação de Richard Dawkins é meio dicotômica. Conhecimento baseado em razão e evidência de um lado, e conhecimento baseado em fé de dogmas de outro. E colocar junto fé com não razão e racionalidade irracionalidade e dogma, ou seja, não contestação, o não questionamento. A coisa não é tão simples assim. Se a gente for ver bem em termos epistemológicos, em termos também e outros, metafísicos, etc. A coisa não é não tão simples assim. A comparação entre ciência e religião não fica por aí. Ou entre ciência e religiosidade não é bem por aí. Ou intuição, imaginação. Aí outra coisa não é tão dicotômica, no final das contas. Né? E Luveiro segue o outro, fala da evolução, a teoria da evolução contra o desígnio divino. Então, tem vários. Também tem esqueci do Vírus da Fé, que é um documentário que ele fala do ensino religioso. Então, dá o exemplo dos judeus ortodoxos, dos fundamentalistas islâmicos e fundamentalistas cristãos, como eles estão ensinando em escolas religiosas específicas, desde
de criança desde cedo a abraçarem a fé sem questionamento. E ele diz que existe um motivo evolutivo para essa postura das crianças, em confiar nos pais, em confiar nos mais velhos. Evolução, né? A argumentação é por evolução, porque uma criança pequena se submete aos pais. Porque a possibilidade, se ele tivesse comportamento, nós herdamos dos antepassados, com esse comportamento a gente tem maior probabilidade de sobrevivência, de ter confiança nos pais. Certo? Então, outro documentário posterior, esses documentários eu costumo colocar, tá no YouTube, esses dois, e mais o que eu vou citar entre esses outros também, eu nunca achei no YouTube, e nunca achei à venda nem nada, é O Gênio Egoísta. E outros documentários de Richard Dawkins, mas ele tem um documentário enorme de coisas falando dele e falando sobre ele. E criticando, que não falta, por ser um ateísta militante, o que não falta é crítica e argumentação contrária ao que ele diz. Mas uma coisa é a argumentação, outra coisa é simplesmente bater contra porque se sentiu ofendido, se sentiu incomodado pelo que está dizendo. Tem que haver realmente tem que haver argumentos também em nível científico sobre o que ele está falando, sobre o que ele está colocando, porque nesse caso é muito polêmico que ele tem entre o posicionamento dele da teoria da evolução, também ele tem um posicionamento polêmico, ele teve polêmica com o Stephen Jay Gould e com os anti-adaptacionistas, que tinham outro posicionamento, né, por ele ser muito ortodoxo. Ele mesmo diz que já basta, Darwin já basta. Certo? E outro documentário que também tem no YouTube é Os Inimigos da Fé. Está em duas, na realidade são dois. Os Inimigos da Fé, a primeira parte, fala de pseudociência, astrologia, etc. E a segunda parte é medicina alternativa, como homeopatia, tratamento alternativo, etc. Então, aquilo é bom assistir o documentário e fazer e a gente comentar, né, parte do documentário. Né? Isso é assunto para botar em outro vídeo. O pessoal de História e Filosofia das Ciências Naturais, eu indico para se ver e coloco alguns pedaços do documentário, assim, e de modo geral, o que eu sinto que esse documentário de Richard Dawkins, ele coloca o posicionamento dele de forma privilegiada e tende a caricaturarizar, sei lá, a fazer uma caricatura do oposto. E é muito mais fácil. Pseudociência, quando ele vai Os Inimigos da Fé, que são documentários mais recentes, então aí que ele faz mesmo da astrologia, isso é de uma forma caricatural, né, de tudo isso, inclusive medicina alternativa também, apesar de no final das contas, falando de medicina alternativa, ele procura entender por que as pessoas procuram esse tipo de tratamento de medicina alternativa e mostra a grande diferença da humanização que esses tratamentos oferecem comparados com a da medicina mesmo, tradicional, a medicina que é consequência da pesquisa científica e por isso atrelada a grandes redes de equipamento médico, indústria farmacêutica, etc. E eles, em média, são mais desumanizados, né? São mais tratam de forma mais racional o paciente e o paciente não se sente acolhido. E esse acolhimento, essa humanização é muito importante, de fato, para a cura. Agora,
o trabalho, né? A quantidade enorme. Ciência na alma, fome de saber, a grande história da evolução, a magia da realidade, como sabemos o que é verdade. São livros que ele defende o ponto de vista científico para o grande público, falando de muitas e muitas. Ele é um grande divulgador, é um grande homem de mídia. Acho que desde que a gente fala com Desmond Morris, Osborne Wilson, Richard Dawkins, talvez vivo, né, porque nascido em 1945, 41, dos que estão vivos atualmente. Eu esqueci de comentar o que está escrito nessa camiseta, que eu consegui essa foto dele, jovem e bem mais recente essa foto. Né? Religião, juntos nós podemos achar a cura. Né? Nossa bibliografia, sai um pouquinho aqui. Nossos aplicativos auxiliares. Muito obrigado a todas e a todos e até a próxima aula.